Olá pessoal, seja bem-vindo novamente no canal do William Mello. Eu estou aprendendo o Office Script e estou querendo compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Essa aula de hoje eu me baseei numa aula de JavaScript do Gustavo Anabarra no canal Urso em Vídeo, até vou deixar o link aí. E e essa aula eu estou adaptando para Office Script. E também, como nos vídeos anteriores, eu faço uma comparação com VBA. Como funciona no VBA e como funciona no Office Script. Primeiramente, eu vou falar dos comentários. Comentário é o importante na programação, onde os programadores colocam os seus comentários e quando roda o programa, essas linhas o sistema pula. Daí vou mostrar como faz o comentário tanto no VBA quanto no Office Script. Para quem usa VBA, o apóstrofo ele é utilizado para declarar comentários, uma i. O apóstrofo, daí com isso a linha toda se torna um comentário. Porém, no VBA também tem a palavra-chave rem, e é referente a remember. Se colocar aqui no começo, toda a linha também se torna um comentário. Eu vou mostrar uma no JavaScript. Como o JavaScript se baseia no TypeScript, mas como o TypeScript também é uma evolução do JavaScript, ele tem o mesmo comentário usado em outras linguagens, como Java. No caso, barra dupla invertida é usado para aumentar de uma única linha. Aí aparenta ser duas linhas, né? Eu aumentei a visualização, né? Para vocês poderem ver melhor. Mas o comentário inserir em uma linha só. Se eu pôr o texto na linha de baixo, já não fazia parte desse comentário. Eu vou botar lá a letra maior para vocês poderem visualizar melhor. E quando é mais de uma linha, é utilizado a barra invertida, começando, e no final ele finaliza com asterisco barra invertida. Então é assim que se faz comentários, tanto lá no VBA quanto no Office Script. O próximo assunto eu vou falar sobre concatenações. Primeiramente vou mostrar como é no VBA. Eu declarei duas variáveis do tipo inteiro. Então aqui primeiro o valor 1 no meu 5, o valor 1, depois o valor 2, o número 2. Aí como vocês podem ver, eu vou fazer um print, né, para mostrar embaixo. Primeiro o valor 1, utilizando mais, e depois utilizando o e comercial. Então eu vou rodar aí para vocês verem como vai ser o resultado. No caso do mais, ele somou o 5 mais 2, 7. Então ele acabou fazendo uma soma em vez de um adenar. O e comercial, ele já fez a adenação 5 e 2. Então ele fez 52, né? E a adenação dos dois números. Agora embaixo eu vou tirar esse comentário aí. Para vocês verem como vai funcionar para esse caso. Vocês lembram em cima, o mais, ele acabou somando os números. Como são números, ele acabou somando. Aí eu tenho dois textos, Olá e o Mundo. Então estou utilizando o mais e um espaço, então vou rodar para ver qual vai ser o resultado. Olá Mundo. Então nesse caso ele acabou adenando, né? Quando é texto, o símbolo de mais seria um adena, texto, um texto. E quando é números, ele soma. Por fim, eu vou fazer o outro. Eu tenho os números e o texto. Vamos ver qual vai ser o resultado.
Aí deu erro. Tipos incompatíveis. Eu tenho dois números e tenho texto. Nesse caso, e dá para fazer. Mais para frente eu tenho uma versão de números para string, mas já vou mostrar. Se o resultado for a soma dos dois, uma adenação, eu posso fazer aí a soma dos dois, convertendo para string e deixando aí os dois números entre parênteses. Então ele vai fazer, vou rodar e ele acabou somando 5 e 2 e adenou umas palavras. Pois se o meu objetivo fosse apenas adenar, então ia fazer assim separado. Isso em vez de soma, iria adenar os dois números e isso a gente tem uma adenação no VBA. Eu vou mostrar o menu Office Script. Então, primeiramente, eu tenho também o valor 1 no meu 5, valor 2, 1 no meu 2. Vou fazer um solid log e aí tem um número, se ele reagir como é lá no VBA, então ele vai fazer a soma. Rodou, ele somou 5 mais 2 ou a 7. O próximo é estou usando o comercial, e nem mostrei lá no VBA. Então, rodar e deu 0. Então, a questão do comercial utilizei lá no VBA, já não funcionou aí. Não funcionou para adenar. Agora, vou a mais um E comercial e essas linguagens. O E é realmente entendido 2 ser comercial. Então, vou rodar só para a gente testar e para ver o resultado. O resultado foi 2. Aconteceu, ele trouxe o último. Ele não se aplica para adenação. Agora, vamos fazer para texto. Deixa eu aumentar o desse. Eu tenho duas strings, utilizando mais. Então, vou rodar aí. Então, o resultado foi uma adenação Olá Mundo. Então, texto 1 mais texto 2, um espaço no meio. Agora, o outro teste eu tenho aí são os dois números, o 2 e o 5 no começo, e mais o texto. Vou dar para ver esse resultado. Aí ele fez a soma, 7, e adenou um texto. Então não precisei converter como precisei fazer lá no VBA. O próximo aí eu deixei os valores no final. Então vamos ver qual vai ser o resultado. Como no final, como deixei os números no final, ele, em vez de somar, ele adenou. Por quê? Ele começa a entender as ideias da esquerda para a direita. Como ele viu aí anteriormente era número e número, ele acabou somando. Depois tinha texto, adenou. Aí, como começa um texto logo no começo, então para eles é tudo texto. Então, em vez de somar, ele adenou. Mas se você quisesse o resultado fosse a soma, você ia ter os valores entre parênteses. Vamos rodar para ver o resultado. Entre parênteses, ele já entendeu o erro e fosse feito a soma. Se você quisesse esses dois começos fosse adenado, não somado, ia ter que converter os números em string. Então eu vou mostrar aí. Se a gente olhar o número dentro da palavra string. Então, roda aí para a gente ver o resultado. Nesse caso, como transformei os dois números em string, em vez de somar, ele adenou.
No vídeo anterior, eu mencionei rapidamente sobre a arase. Aí eu tenho duas variáveis, um nota 10 e outro variável, um nome é uma string. Então aí eu tenho um texto usando as arases e dentro as variáveis, dentro de cifrão e chaves. Com isso, fica mais fácil para fazer uma adenação. Só roda e a gente vai ter o resultado. O João tirou 10 em matemática. O nome disso é Temporate String. Ele é bastante útil e no caso da adenação fica até mais legível. Próximo assunto, vamos fazer a conversão de string para number, para números. Aí eu criei uma variável no VBA do tipo string e coloquei o valor de 1.6. Se eu rodar e para a gente ver, ele vai trazer aí o tipo 8. Então, se entrar no site aí da Microsoft, a gente pesquisar por 8. 8 é uma string, VB string. Lá embaixo eu vou mostrar uma versão. Aí eu tenho o seguinte, é a variável dentro. Com isso eu converto para inteiro. Vou rodar e para a gente ver o resultado. Só vou aumentar o de cima. Ele mostrou aí 1,6 e transformou em inteiro, só que no caso ele arredondou para cima, para 2, 1,6 para 2. E o tipo é 2. No caso 2 e no site é inteiro. Agora eu vou mostrar o último, é o double. Esse aí é referente como se fosse um float, né? É para asas, quando tem asas decimais. Então, ser double, para conversão do string para número tipo double. E vou mostrar essa opção, um tipo double. Então, ele trouxe exatamente 1,6, né? No caso, trouxe no formato brasileiro. E o 5, conforme o site, 5 é tipo double, seria um número de ponto flutuante. Agora vamos lá para o Office Script. Aí eu tenho uma variável, eu criei tipo string e o valor de 1,6. Aumentei a parte de baixo, isso para a gente ver pedaço a pedaço, como eu fiz lá no VBA. Então aí vamos ver o tipo, rodando aí. Ele trouxe o valor 1,6, tipo string. O próximo eu fiz para conversão. Number.parseInt. Isso é para converter para inteiro. E tem um type off para a gente ver qual vai ser o resultado. Então aí, o 1,6 ele se transformou em 1. Lembra no VBA se transformou em 2? Então, em vez de arredondar, como foi o caso do VBA, ele não arredonda, ele pega apenas o valor inteiro do número. E como no TypeScript não existe tipo inteiro, tipo flutuante, é tudo number. Agora vamos ver o pass.float. Aumentar aí. Então, number.pass.float. Vou dar para a gente ver o resultado. E já trouxe o valor 1.6, exatamente o valor que eu tinha posto, e o tipo da variável number. Por fim, tem essa conversão, você pode usar apenas a palavra number no variável. Vamos rodar para ver o tipo. Trouxe exatamente 1.6, um tipo number. Daí é interessante ter o pass.int, dependendo da situação, você pode precisar apenas do valor inteiro de um número. E o float também pode ser útil em uma situação. Próximo assunto é conversão de numbers para strings. No VBA, eu criei duas variáveis, um do tipo inteiro e outro tipo double, é flutuante, ou exatamente o mesmo valor. Aí eu converto ambos para string e logo em seguida vou atrás para ver o tipo. Vou rodar para a gente ver o resultado.
Então aí vocês podem ver, o 2.6, como era tipo inteiro, eles arredondou para cima para 3. E o tipo da variável é 8. E 8 na lista é string. É o mesmo resultado de baixo, só que o de baixo, como é tipo double, na hora de conversão ele continua 2.6 e tipo 8. E é string. Agora vamos ver o menu Office Script. Aí eu criei uma variável chamada num, um valor 10 pinto. Vou rodar para a gente ver o tipo dele. Automaticamente o Office Script já gerou um tipo number. Embaixo vou tirar o comentário. Eu já pego esse valor num e jogo dentro de string. Então vamos ver como ficou o tipo. Trouxe o valor 10.5 e o tipo mudou para string. O próximo jeito para fazer essa conversão é usando toString. Nesse caso toString, coloca o nome da variável, ponto toString e fecha, abre parênteses. Então vamos ver como fica. E aí a gente tem um resultado 10.5 string. Só que no caso, utilizando toString, tem algo bem interessante. Nele eu já vou mostrar. E dentro dos parênteses, a gente pode colocar números e vai de 2 a 36. Nesse site, ele fala esse valor, ele é conforme uma base. Ele é números inteiros, tem que ser declarado de 2 a 36. Conforme os testes eu fiz, o resultado ele traz, se a 2 ele traz valor binário, 8 de octal, 16 esse decimal e 1 vai até 36, também deixei 36 e para o nosso teste. Nesse caso eu vou mudar o valor aí, em vez de 10.5 vou deixar apenas 10 para a gente ver os resultados. Vou rodar. Então a gente tem os resultados. O número 10 em binário é 1010. Em octal, o número 10 é 112. Em hexadecimal é a letra A. Nesse caso 36, uma hexadecimal da associar também é A. Então eu vou fazer um teste mudando o número em cima. Vou, por exemplo, o número 19. Então vamos rodar para a gente ver qual vai ser o resultado. Aí ele trouxe a letra J. O próximo assunto eu vou falar é sobre quantidade AETRs. E no VBA eu criei uma variável tipo string e coloquei um texto de exemplo. E no caso do VBA, para saber a quantidade de AETRs, a gente utiliza a função len. Então vamos rodar. E aí ele mostra que esse texto tem 26 AETRs. Como isso funciona no Office Script? Eu também criei uma variável com exatamente o mesmo texto. E no caso do Office Script, a gente colocava o nome da variável, ponto length. Então vou rodar e para a gente ver o resultado. 26. Exatamente o mesmo quantidade de itens. Agora vou mostrar como converter texto para maiúscula, minúscula e também deixando a primeira letra em maiúscula e o resto em minúscula. No caso do VBA, a gente pode utilizar a função uase para deixar o texto totalmente maiúsculo, lase para deixar o texto totalmente minúsculo, e se a gente deixar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, o resto minúsculo, como se fosse um nome, no caso do VBA eu utilizo essa função str_onv, o texto, ponto VB proper ace. No caso do str_onv, ele tem outras opções. Eu até vou mostrar brevemente. Inclusive, ele tem o low ace, daí é para utilizar o up ace, entre outros. Mas no caso, vou utilizar o próprio ace como exemplo. Vou rodar para a gente ver os resultados. O texto foi convertido para tudo maiúsculo,
usando o use, totalmente minúsculo, no caso, e Loi tinha a primeira letra maiúscula, então ele transformou tudo em minúscula. E utilizando essa função, como eu mostrei aí, ele deixa cada palavra uma primeira letra em maiúscula. Então aí eu tenho uma variável com exatamente o mesmo texto. No caso do Office Repeat, o texto ponto to uppercase para deixar tudo em maiúsculo, para deixar tudo em minúsculo, o ponto to lowercase. E no caso, para deixar a primeira letra maiúsculo e minúsculo, eu tive que procurar na internet uma função como exemplo. E eu achei esse artigo, ele tem esse exemplo, no caso do TypeScript, e se aplica para o nosso exemplo do Office Script. Copiei aí, e aí ele faz o sprint, né, da palavra, ele utiliza a função map, né, para fazer toda essa conversão. Então, vou mostrar aí como o resultado. Então, eu tenho exatamente as três frases, totalmente em maiúsculo, totalmente minúsculo e primeira letra maiúscula em a da palavra. Por fim, vou mostrar como formatar números. Aí tem uma variável tipo double, esse valor aí na variável. Então, se imprimir, vai imprimir esse valor. Embaixo, estou utilizando a função format para formatar esse número em formato de moeda. Então, eu vou rodar aí para a gente ver qual vai ser o resultado. Utilizando o primeiro, ele já trouxe exatamente o valor. Segundo, ele já converteu em moeda. Agora, eu vou mostrar essa mesma funcionalidade no Office Script. Então, eu iria uma variável tipo number, exatamente aquele valor. Então, a gente vai ver o resultado. E aí, eu aprendi ali um Gustavo Onabarra, tem o to fixed, e referente às decimais. Aí, eu coloquei 2 para ele mostrar exatamente 60. Então, eu vou rodar aqui, para a gente ver os resultados. Então, aí, o primeiro, ele trouxe o decimal somente o valor 6. Mas, utilizando ela a função to fixed, o número 2, ele trouxe exatamente 60, são os valores das decimais. Outro ponto, vocês poderão ver lá no vídeo do Gustavo Onabarra, é deixar o número no formato de moeda. Então, a gente pega a variável, utiliza to ao string e o PTBR ao português, utiliza o objeto style currency, né, tipo moeda, e o valor da moeda, esse desejo. No caso desse exemplo, é Brasil. Então, a gente vai ter o resultado da formatado em moeda do Brasil. E embaixo também temos aí em dólar e euro. E vou mostrar aí como vai ser os resultados. Vou executar. Então, eu tenho o valor também em dólar e em euro. Então, isso é tudo, pessoal. Eu agradeço aí pelo vídeo e até a próxima.